Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Buchmann e hoje a gente vai estudar a legislação penal especial, revisão de véspera para a prova da Polícia Civil, que vai ser agora no próximo domingo. São 13 leis, né? Na verdade, no edital estão previstas 14 leis, mas a última é o pacote anticrime. O pacote anticrime ele andou aperfeiçoando a lei penal, a legislação penal especial, então a gente não vai tratar dela de forma específica, porque todas as alterações que ela promoveu nas outras leis já estão inclusas aqui, tá? Então são 13 leis que a gente vai estudar. Vamos começar agora com a primeira, mais importante de todas, a Lei de Crimes Hediondos. O Brasil utiliza então o sistema legal, né? Lembram do sistema legal? Como é que funciona o sistema legal? O legislador anuncia quais são os crimes hediondos. O rol é então taxativo e o juiz ignora o caso concreto, né? Fundamento constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então a gente tem aqui o quê? Que a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos. E depois, a gente tem aqui a proibição de anistia, graça, indulto e fiança na lei de crimes hediondos, sendo que a Constituição Federal só proíbe a fiança, a graça ou a anistia. Primeira pergunta que fica, esse indulto aqui, essa proibição de indulto, ela é inconstitucional? Não, né? Por quê? Porque o indulto, ele é uma forma de graça. O indulto nada mais é do que a graça coletiva. Então, próximo item aqui. O que está previsto lá no artigo 2º, parágrafo 1º, que o regime é inicialmente fechado, o STF já declarou pela inconstitucionalidade, né? Então, está previsto em lei ainda, mas o STF já declarou inconstitucional. Qual o prazo da prisão temporária? A gente sabe que a prisão temporária tem o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. E se tratando de crime hediondo ou equiparado, esse prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. Livramento condicional. O livramento condicional tem que ter 2/3 de cumprimento da pena, né? Vedado ao reincidente específico. Agora, um cuidado especial aqui ao artigo 149-A do Código Penal. O artigo 149-A do Código Penal trata do tráfico de pessoas. Ele não é crime hediondo, não é crime equiparado a hediondo. Porém, para fins de livramento condicional, ele segue essa mesma regra, tá? Tem que ter o cumprimento de 2/3 da pena e é vedado ao reincidente específico. Outra alteração, outra novidade da lei de crimes hediondos é o artigo 8º. Ele trouxe uma qualificadora para o crime de associação criminosa. Então, no crime de associação criminosa do Código Penal, você tem lá associação para o fim de cometer crimes, reclusão de 1 a 3 anos. Não se trata de crime hediondo nem crime equiparado a hediondo, tá? No artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos, está escrito que será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos ou equiparados. Então, se você tiver uma associação criminosa para o fim de cometer crimes hediondos ou equiparados, essa pena será de 3 a 6 anos de reclusão. Então, é uma qualificadora que a Lei de Crimes Hediondos trouxe. E agora, então, o rol dos crimes hediondos, né? Vamos passar rapidamente, principalmente naqueles que foram introduzidos em 2019, que foi a nossa última alteração legislativa aqui. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. Aí presta atenção aqui, ó, consumados ou tentados, tá? Não é só crime consumado, tentativa também. Primeiro, inciso 1º, o homicídio. O homicídio simples, ele é hediondo somente em uma hipótese, né? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente.
Já o homicídio qualificado, ele é hediondo em todas as hipóteses, com exceção se for um homicídio privilegiado qualificado, né? A gente sabe que é possível, se a qualificadora for de ordem objetiva, a gente pode ter um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Daí, nesse caso, não será hediondo. Inciso 1A, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte são hediondas somente se for funcional, ou seja, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito no 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Aqui, presta atenção no parente consanguíneo até terceiro grau, porque o direito penal não admite analogia em malam partem, né? Eu já vi em prova, né, por exemplo, uma lesão corporal seguida de morte contra filho adotivo de agente penitenciário. E aí você não tem a consanguinidade. E como o direito penal não admite, né, a analogia em malam partem, você não pode enquadrar como crime hediondo nesse caso, tá? Mais uma novidade legislativa, 2019, o roubo, né? O roubo, ele era considerado hediondo somente o latrocínio. E em 2019, com a Lei 13.964, que é a lei do pacote anticrime, por isso que eu digo que a gente não precisa estudar ela sozinha, porque ela já está incorporada aqui, nós temos outras modalidades de roubo como crime hediondo agora. Primeira delas é o majorado ou circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, tá? O próximo é o circunstanciado ou majorado pelo emprego de arma de fogo. Essa daqui do inciso 1º, uso permitido, e depois tem a de uso proibido ou restrito no parágrafo 2º B. Depois, na letra C, você tem lá o roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Aqui está o latrocínio. Então, antes era somente o latrocínio como hediondo e agora você tem outras modalidades. Tá? No inciso 3º também, redação dada em 2019, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Inciso 4º, nada de alterações, extorsão mediante sequestro na forma qualificada. O estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, também não tivemos alterações, permanecem. O inciso 7B também não teve alteração, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O inciso 8º também não, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente de vulnerável. Já o inciso 9º, novidade legislativa, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, a partir de 2019, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum passa a ser considerado crime hediondo. No parágrafo único, a gente tem os crimes hediondos fora do Código Penal. Então, consideram-se também hediondos tentados ou consumados. O genocídio já era, nenhuma novidade. Novidades estão nos incisos 2, 3, 4 e 5. 3 deles do Estatuto do Desarmamento, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, somente o proibido, tá? O comércio ilegal de arma de fogo, previsto no 17, e o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. E, por fim, o crime de organização criminosa. Qualquer um? Não. Somente quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, esse é o nosso rol de crimes hediondos. Aqui. O artigo que tratava da progressão de regime na lei de crimes hediondos foi revogado, tá? E a lei de execução penal passou a tratar da progressão de regime e também dos crimes hediondos. Eu coloquei aqui uma tabelinha.
Só que a lei de execução penal não está prevista no edital, então não é necessário o estudo dela. Eu coloquei por desencargo de consciência e porque bastante gente perguntou em sala como é que ficou a progressão de regime com relação aos crimes hediondos. Então, segue aqui a tabelinha para quem quiser dar uma olhada, tá? Próxima lei, Lei de Preconceitos, Lei 7.716 de 89. Nessa lei, eu chamo a atenção. O artigo 1º diz: serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Sempre foi assim até que o STF bateu o martelo dizendo: orientação sexual e identidade de gênero agora também entram nesse artigo 1º, tá? Então não está escrito expressamente, mas é entendimento jurisprudencial e já está decidido, tá? Todos são crimes de ação penal pública incondicionada e são todos crimes dolosos. Atenção especial: a injúria racial é delito inserido no panorama constitucional do crime de racismo, sendo considerado imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. Isso aqui é entendimento jurisprudencial, já caiu em questões do CESP desde 2017 e, embora houvesse uma discussão anterior, se cair em prova, pode marcar, que agora está pacificado. Então, a próxima lei, nossa lei de drogas, 11.343 de 2006, a lei 13.840 de 5 de junho de 2019 fez uma alteração na lei de drogas para dispor sobre o CISNAD e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, além de tratar sobre o financiamento das políticas sobre drogas. Então, é novidade, mas é uma questão bem teórica, bem leitura. O artigo 8A traz as competências da União, o 8º-D, objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, o 8º-E, os objetivos do Conselho de Políticas sobre Drogas e o 19A, Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, esses aqui é importante que vocês leiam, porque não tem condições da gente ler aqui. Ops, aqui. Vamos lá, o artigo 28 da Lei de Drogas, para relembrar: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Aqui é importante chamar a atenção que a multa não é pena para este crime de porte de drogas para consumo pessoal, tá? Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. E, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz vai levar em consideração o quê? A natureza e a quantidade da substância apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente. Quais são os crimes equiparados a hediondos, né? Prevalece o entendimento de que na nova lei encontra-se o crime de tráfico de drogas, previsto nos artigos 33 caput e o parágrafo 1º, que trata do cultivo, 34 maquinário, né? 36 financiamento, todos equiparados a hediondos. E acerca do 37 é que há uma certa discussão. Importante desse artigo 33 é o parágrafo 4º, né, que traz a causa de diminuição de pena. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Aí foi declarado inconstitucional essa parte, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Súmula 501 do STJ. Essa súmula sempre cai em prova, é importante. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006
desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. O que não pode é esse parágrafo 4º ser utilizado sozinho na Lei 6368 de 76. Então, se pegar um pedaço do parágrafo da Lei 11.343 de 2006, que seria esse parágrafo 4º, e a Lei 6368, juntar os dois. Não pode. Então, na íntegra, ou uma ou outra. Combinação de leis não é possível, entendimento pacífico do STJ e o STF também. Aqui eu trouxe mais 3 súmulas do STJ, vocês leiam em casa tranquilos. Mais uma parte importante: conclusão do inquérito policial na lei de drogas segue prazo diferenciado do Código de Processo Penal, né? Então aqui você tem 30 dias para indiciado preso, 90 dias para indiciado solto e prazos esses que podem ser duplicados pelo juiz ou ouvido do Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade policial. Na questão das plantações, né? O artigo 32 traz: as plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A, que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Então, não é necessário que o delegado peça autorização judicial para destruir essas plantações. Porque imagina, se tivesse que pedir a autorização judicial, quanto tempo demora? Nisso já vem o proprietário da plantação e já estraga a operação policial. Então, imediatamente destruídas. Havendo prisão em flagrante, você tem ali no artigo 50, parágrafo 3º. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias, na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. E se não houver prisão em flagrante, o prazo muda. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração e o prazo máximo será de 30 dias, contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Artigo 72. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para a contraprova, certificando nos autos. Essa redação de 2019, por isso que eu coloquei importante. Próxima lei, abuso de autoridade. Essa lei é inteira de 2019, então é bem provável que caia, porque é novidade legislativa. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes são dolosos, todos eles têm o dolo específico, qual seja a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, aquela famosa discussão do delito de hermenêutica, né? Não passou, tá? Efeitos da condenação do abuso de autoridade. Você tem lá a primeira: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, mandato ou função pública. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 não são efeitos automáticos. Precisa do quê? Precisa de motivação na sentença e são condicionados a reincidência em crime de abuso de autoridade. Se não houver reincidência, não é possível a aplicação desses dois efeitos, tá? As penas restritivas de direitos são prestação de serviços à comunidade e suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos e vantagens. Então, já que tem penas restritiva de direito específica na lei, você não utiliza as outras previstas no Código Penal. Quem são os sujeitos do abuso de autoridade? Diz lá o artigo 2º.
é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Próxima lei, tortura, Lei 9455 de 97. Essa lei é bem curtinha, então eu coloquei a lei inteira, tá? Espécies de tortura. No inciso 1º do artigo 1º, a gente tem 3 tipos de tortura. A tortura à prova, a tortura criminosa e a tortura discriminatória ou religiosa. Qual que se encaixa cada uma delas? Vamos lá ver, ó. Constitui crime de tortura. Inciso 1º. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Letra A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a tortura prova. Letra B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Essa é a tortura criminosa. E letra C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. É a tortura discriminatória ou religiosa. Atenção para o quê? Os crimes são comuns. Aqui a gente não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Qual que é o meio empregado nessas 3 espécies? Tá aqui. Violência ou grave ameaça. Consequências sofridas. Sofrimento físico ou mental. Dolo específico. Cada um tem o seu. E os crimes são formais. Segundo, tortura, castigo ou tortura pena. Está lá no inciso 2º. Diz o quê? Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui você já tem o quê? Um crime próprio. Por quê? Porque o sujeito ativo precisa ter a guarda, poder ou autoridade da vítima. O meio empregado é o mesmo, violência ou grave ameaça. Consequências sofridas, aqui você tem a palavra intenso, que não tinha no anterior, né? O dolo específico permanece aqui e o crime é material. O outro, tortura pela tortura. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Chama atenção que é um crime comum, qualquer pessoa pode cometer, mas o sujeito passivo é próprio. Por quê? Porque tem que ser a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. O meio empregado, intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Consequências sofridas, sofrimento físico ou mental. Aqui o dolo é genérico e o crime é material. Tortura imprópria, tortura por omissão ou tortura privilegiada. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui a gente tem uma exceção pluralista à teoria monista, mais uma, né? Porque o sujeito que se omite, ele não vai ser coautor ou partícipe de algum dos crimes já vistos no slide anterior, ele vai responder por esse crime aqui do parágrafo 2º. Então, separam-se, né, uma exceção pluralista à teoria monista. O crime é próprio, porque exige sim uma condição especial do sujeito ativo, é a pessoa que tinha o dever de evitar ou apurar essa conduta. E aqui, ó, que importante, não se equipara a hediondo, tá? É o único crime previsto na lei de tortura que não é equiparado a hediondo. A tortura qualificada está no parágrafo 3º.
Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Atenção que essa tortura qualificada ela é necessariamente pré-ter-dolosa, né? Então você tem o dolo no antecedente e a culpa no consequente. E não se aplica na tortura omissiva, que é essa do parágrafo 2º. A ação penal é pública e incondicionada para todos os crimes. E a pena? Quem comete a tortura, reclusão de 2 a 8. Quem se omite a tortura, detenção de 1 a 4 anos. Causas de aumento de pena, de 1/6 a 1/3. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e se o crime é cometido mediante sequestro. O regime inicialmente fechado também foi declarado inconstitucional. E no artigo 2º, a gente tem uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Atenção, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E aqui esse efeito é automático, não precisa ser declarado na sentença. Próxima lei, ECA. Criança 0 a 12 anos incompletos, adolescente de 12 a 18 anos incompletos. 2 casos somente a gente pode aplicar o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Lembram quais são? Primeiro, na prática de ato infracional cometido antes da maioridade, né? E segundo, no caso de adoção, se o adotando já estiver sob a guarda do adotante ou tutela, né? Aí é possível, excepcionalmente, aplicar o ECA para as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Vamos lá. Ocorrendo a prática de ato infracional por criança, somente é possível a aplicação de medidas de proteção, aquelas previstas no 101 do ECA, tá? Ao adolescente, daí é possível a aplicação de medida tanto de proteção quanto socioeducativa. Pegadinha de prova. A prestação de serviços à comunidade possui prazo máximo de 6 meses e a medida socioeducativa de liberdade assistida possui prazo mínimo de 6 meses. Então, eles sempre gostam de fazer essa confusão em prova, por isso que a gente chama atenção aqui, tá? É possível internação provisória do adolescente antes da sentença e o prazo máximo é de 45 dias. Esse prazo é improrrogável. Esse prazo sempre cai em prova. Na semi-liberdade, é possível a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Por quê? Porque se o juiz proíbe, aí você tem uma internação e não uma semi-liberdade, tá? O artigo 8º-A é bem tranquilo, mas eu coloquei aqui porque ele foi incluído em 2019, então é uma alteração, uma novidade legislativa. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput desse artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Aí agora aqui, pessoal, eu coloquei, em 2017, o presidente vetou 3 artigos, na verdade 4 artigos não, né? Partes de artigos que tiveram o veto derrubado. E aí em 2018 foi publicado novamente. Então acredito importante. Artigo 19, parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Esse prazo ele era de 6 meses. O presidente acreditou que 3 meses era muito pouco, por isso ele vetou, mas o veto foi derrubado. Então, a cada 3 meses deve ter a situação reavaliada, tá? O 19A, parágrafo 6º. Aqui, na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, no caso, quando a mãe
entrega ou manifesta interesse em entregar o filho para adoção, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la, tá? O presidente vetou porque a ideia aqui não era suspender o poder familiar da mãe, era decretar a extinção do poder familiar da mãe, mas não passou. Parágrafo 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias. Também acreditou-se que era um período muito exíguo, mas o veto foi derrubado. E por fim, artigo 19b, parágrafo 2º, podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. A ideia aqui era tirar essa parte, não inscritas no cadastro de adoção, porém o veto também foi derrubado. Por último, essa Lei 13.869 de 2019 acrescenta 227A e diz o seguinte: os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Código Penal para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência da reincidência. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Novidade legislativa. ECA. Aqui também teve uma alteração em 2019 na autorização para viajar, tá? Antes, toda essa parte aqui da viagem nacional, internacional, permanece igual. A diferença tá aqui, ó. Eram 12 anos de idade e agora passou para 16 anos, tá? Então, só prestar atenção nisso aqui. Maior de 16 anos agora pode viajar desacompanhado, viagem nacional, sem qualquer restrição. Antes era 12. 12 foi alterado. E nessa parte aqui, desacompanhado dos pais ou responsáveis com autorização judicial, qualquer um, claro, e desacompanhado dos pais ou responsáveis sem autorização judicial, aí você tem para a comarca contígua, se na mesma cidade, na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana, ou a linha B, acompanhadas de ascendente ou colateral maior até 3º grau, com documento comprovado ou de pessoa maior expressamente autorizado pelo pai, mãe ou responsável. Viagem internacional permanece igual, apenas com essa diferenciação. Teve alteração também na composição do Conselho Tutelar, tá? Redação dada pela Lei 13.824 de 2019. Então, em cada município e em cada região metropolitana, administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha, tá? Essa é a redação nova para a composição do Conselho Tutelar. Lei municipal pode aumentar esses requisitos, desde que seja razoável. Em Curitiba a gente tem uma prévia experiência com criança e adolescente, se eu não me engano, 3 anos. Próxima lei, Estatuto do Desarmamento. A gente tem lá o SINARME, a Polícia Federal expede o registro de armas de fogo cadastradas no SINARME, são as armas de uso permitido, né? E o SIGMA. O SIGMA, o Comando Geral do Exército, expede registro de armas de fogo cadastradas no SIGMA, tá? O SINARME expede autorização de compra de arma de fogo após, aqui, atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 4º da lei, em nome do requerente e para a arma indicada, autorização intransferível. O prazo para autorização ou recusa, com a devida fundamentação, é de 30 dias a contar da data do requerimento do interessado. Esse é o prazo. Após a autorização e compra, aí sim a Polícia Federal expede o certificado de registro da arma de fogo, tá? A posse, tá aqui, artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente aonde? No interior da sua residência ou domicílio ou dependência desses,
ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, tá? Já foi pacificado STF, STJ que boleia de caminhão não é local de trabalho, tá? Então é porte, não é posse. E aqui o parágrafo 5º também foi incluído em 2019, por isso que chama atenção. Aos residentes em área rural, para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Toda. O porte, ele pode ser pessoal ou porte funcional, né? O funcional é aquele que decorre da própria investidura na função. Artigo 6º, é proibido o porte de arma em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Aí você tem lá todos os incisos. Nesses incisos a gente chama atenção porque guardas municipais, né? O que acontece? Está previsto no Estatuto do Desarmamento o seguinte: municípios com mais de 500 mil habitantes e das capitais dos estados têm direito a porte de arma de fogo mesmo fora de serviço. Mais de 50 mil e menos de 50 mil habitantes, apenas quando em serviço. E municípios com menos de 50 mil habitantes não têm direito a porte de arma. Só que o que aconteceu? A DIN 5538 e 5948, cadê? Aqui... Inciso 3º e 4º diz o seguinte: os integrantes das guardas municipais nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Ou seja, suspendeu toda essa parte de fora de serviço, apenas quando em serviço, questão de 500 mil habitantes, mais, menos, não leva mais em consideração isso. Tá, liminar tá valendo, tá? Então agora a guarda municipal qualquer um. O que tivemos de alteração nos crimes? Aqui, no artigo 16, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, tiraram o uso proibido daqui, ó. Ficou somente de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? Se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º desse artigo, envolverem arma de fogo de uso proibido, passaram para cá o proibido, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. E esse parágrafo 2º aqui que é hediondo. Lembram, né? Acabamos de ver. No 17, a gente teve alteração na pena, tá? A pena foi alterada. Aqui, a gente teve só uma alteração aqui, era parágrafo único, agora virou parágrafo 1º, e aqui houve uma inclusão. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Essa é a novidade. O artigo 18, a gente também só teve uma alteração na pena, tá? E essa inclusão do parágrafo único, que é exatamente igual à do artigo 17. Artigo 19. Nos crimes previstos no artigo 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Aqui, prestar atenção que essa insusceptibilidade de liberdade provisória foi declarada inconstitucional. Leiam o artigo 25, que é bem tranquilo depois, porque tem redação dada de 2019. E esse também, parágrafo 1º-A. Artigo 34A também trata desse Banco Nacional de Perfis Balísticos. Podem ler tranquilos depois com calma, nenhuma dificuldade, só novidade. Código de Defesa do Consumidor. Circunstâncias agravantes são as que mais caem em prova, por isso que eu trouxe o artigo 76, tá? Podem ler sozinhos, que a gente já está com 40 minutos aqui e o Guto já está brigando comigo. Crimes ambientais. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei,
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, a única possibilidade de pessoa jurídica ser responsabilizada criminalmente é na Lei de Crimes Ambientais. A gente já viu isso em sala, está previsto na Constituição Federal. E o artigo 4º diz que é possível a desconsideração da pessoa jurídica, sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. O que cai da Lei de Crimes Ambientais sempre é esse artigo 37, que diz que não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente, e por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Crimes de trânsito, artigo 292. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Quando ela é imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades, ela tem a duração de 2 meses a 5 anos. Transitada em julgado a sentença condenatória, a pessoa será intimada e essa entrega deve ser feita em até 48 horas. Aqui, eles gostam de confundir, por isso que eu coloquei na tabela, agravantes de pena, que valem para qualquer artigo, qualquer crime da Lei 9.503 do 97, estão previstas no 298. E as majorantes previstas no artigo 302, que são específicas para o homicídio culposo. São parecidos esses daqui com esses daqui. Já o terceiro aqui não, aqui a gente tem uma qualificadora, tá? Diferente. Mas esses e esses são parecidos, então eles gostam de fazer essa confusão. Regra aqui na lesão corporal culposa. Você aplica o artigo 74 da Lei 9.099, que trata da composição civil dos danos. Você aplica o 76, que trata da transação penal. E você aplica também o 88, que a ação penal é pública condicionada à representação. Porém, se o agente estiver sob a influência do álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, não é possível a aplicação. Se o agente estiver participando em via pública de racha, também não. E se estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora, aí não é possível a aplicação desses 3 artigos da Lei 9.099 de 95, tá? Esse aqui é a novidade legislativa, 278A, leiam. Interceptação telefônica. Quais são os requisitos? Indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com pena de reclusão, não é possível se for detenção, e a prova não puder ser realizada por outros meios disponíveis. Né? A interceptação telefônica ela pode ser determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento da autoridade policial na investigação ou do representante do MP na investigação ou na instrução processual penal. Excepcionalmente é admitido o pedido verbal, desde que presentes os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à redução a termo. E o prazo para o juiz decidir é de 24 horas. O artigo 8º-A foi incluído em 2019 e ele trata da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, tá? Deem uma boa lida nisso aqui. O artigo 10 e o artigo 10A, que está ali embaixo, trata dos crimes, né? Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, informática ou telemática sem autorização judicial. A Lei 12.830 de 2013 trata da investigação criminal. É uma lei bem tranquila e bem curtinha, copiei ela inteira aqui, vocês podem ler tranquilos depois. E a nossa última lei é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. O artigo 62 foi alterado em 2018 para incluir a simplicidade como princípio. Então, o processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos
sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. A competência dos juizados é fixada com base em 2 critérios. Primeiro, natureza da infração penal. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. E 2, a inexistência de circunstâncias que desloquem a competência para o juízo comum. Quais seriam essas? Conexão e continência, impossibilidade de citação pessoal do acusado, porque a gente sabe que nos juizados não é possível a citação por edital, mas tem se admitido a citação por hora certa, e a complexidade da causa. A competência do juizado é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Aqui a gente tem a teoria da atividade, diferente do Código de Processo Penal, tá? A Lei 9.099 de 95 possui 2 fases bem distintas. A primeira delas, que é chamada preliminar, tem o objetivo precípuo de buscar a composição dos danos civis e a transação penal. E a segunda fase tem início com o oferecimento da peça acusatória, né? Então, a fase preliminar visa a composição dos danos e a transação penal. Artigo 74 e 75 trata da composição dos danos, o 76 da transação penal. E o 89 trata da suspensão condicional do processo. Leiam, não tem nenhuma dificuldade. Encerramos por aqui, porque já estamos atrasados. Obrigada, boa prova a todos e até uma próxima.